Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o nosso papo será sobre a economia brasileira, para onde está indo o Brasil em termos econômicos, esse crescimento que estamos vivenciando já há alguns anos é sustentável e se o Brasil cresce tanto assim, por que o dólar está também subindo, ou melhor, o real está se devalorizando, está perdendo de força em relação ao dólar. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos aqui um convidado especial nos estúdios da BMC, Elcio Costa, economista e, pode dizer, um dos protagonistas do debate econômico, pelo menos nas redes sociais. Elcio, muito boa noite, é um prazer recebê-lo aqui na BMC. Bem, é um prazer participar novamente aqui dos programas da BMC News, né? Carlos, primeira vez que a gente está batendo esse papo e estou à disposição, vamos ver, né, o que está pela frente, né, e o que está causando, como você disse, esse crescimento econômico aqui do nosso país. Senhor, minha pergunta de rito para todos os meus convidados. Quem que é o Elcio no mercado em um minuto? Bem, eu sou professor de economia da UFPE, estou lá já como professor titular, é o topo da carreira, sou sócio de uma empresa de consultoria, onde a gente presta consultoria empresarial, elaboração de plano de negócios, valuation de empresas, captação de recursos junto a diversos bancos de fomento. Hoje em dia, por exemplo, FINEP, a financiadora de estudos e projetos, tem tido um papel muito interessante na disponibilização de recursos para inovação, a gente tem atuado muito nisso, e também assessoria para diversas instituições. Eu já prestei consultoria para muitas instituições nacionais, regionais. Então, a gente termina levando muito o conceito econômico para a prática, né, das empresas, das instituições, com análises, com previsões importantes para a economia brasileira. Perfeito. Elcio, vamos então falar um pouco de economia brasileira, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está esbanjando otimismo. Ele é convencido, declarou isso alguns dias atrás, que o PIB nesse ano, em 2024, vai crescer mais de 3%. É uma previsão completamente diferente daquilo que o mercado estava indicando no começo do ano. Já há alguns anos, em janeiro, o mercado, né, bancos, o próprio Boletim Focus, entre outros indicadores econômicos, erram rotundamente o crescimento do PIB do Brasil, erram para baixo, né, erram por excesso de pessimismo. Lembramos que, por exemplo, em 2023, havia, se não me engano, o próprio Itaú, que indicava no começo do ano uma recessão no Brasil, enquanto houve um crescimento também de quase 3% do PIB no ano passado. Esse ano também o crescimento era estimado muito baixo, né, mesmo se no final do ano passado algumas previsões foram revistas por causa do crescimento do carrego estatístico, né? Sim. Mas por que o Brasil está crescendo mais do que analistas, especialistas, economistas estão prevendo? Bem, a gente tem algumas causas, né? Algumas boas, outras nem tanto, né? Primeiro, vamos começar pelo ambiente de reformas, né? A partir do governo Temer, a gente teve uma série de reformas importantes, reforma trabalhista, no governo Bolsonaro a reforma previdenciária, diversos marcos legais também trouxeram uma maior facilitação aos negócios. Isso ajudou muito o ambiente de negócios em si aqui no Brasil. Reformas, muitas delas microeconômicas, não macro, né? A reforma macro, e mais importante, foi o teto de gastos para você controlar a inflação, controlar as despesas, que consequentemente controla a inflação e que ajuda os juros, né, futuros a caírem. Quando o teto de gastos foi adotado, imediatamente depois os juros longos, não estou falando nem de Selic, os longos, caíram consideravelmente. Então isso melhorou o ambiente, né, para investimentos aqui no país. Isso perdurou por um bom tempo, veio a pandemia, e aí os problemas começaram a surgir, de certa forma, depois da pandemia para cá, onde o crescimento se baseou muito em política fiscal expansionista, né? Na própria pandemia, era aí realmente uma necessidade de uma política contracíclica, né? Ou seja, você tinha aí, em algum momento, depressão da economia brasileira mesmo no auge da pandemia. Então, os programas sociais, como o auxílio emergencial na época, e outros tantos que foram de auxílio aos governos do Estado, municípios e assim por diante, eles impulsionaram a economia realmente reagiu positivamente, passou a crescer e trouxe inflação junto com isso.
De lá para cá, essas despesas, elas até 2021 foram fortes, 2022 veio um período de correção, a gente encerrou o ano 2022 com um superávit primário. Mesmo no ano eleitoral, né? Isso mesmo sendo um ano eleitoral, aí já havia um tratamento até da inflação também, com a política monetária mais restritiva, né? Os juros subiram até quase 14%. E aí, em 2023, a política fiscal expansionista voltou novamente, né? Muita justificativa para dizer que precisava corrigir o que foi restringido em 2022, mas, de fato, nesse período para cá, você tem aí mais de 10% do PIB de expansão fiscal. Então, a economia termina crescendo realmente, né, com gastos do governo, com transferências muito elevadas nesses programas sociais, e isso realmente traz uma dinâmica que surpreende, né? Então, esses dois fatores das reformas que tivemos com a política fiscal expansionista entregam resultados mais além do que se esperava. O marco das garantias, por exemplo, ele trouxe a possibilidade do veículo financiado ser retomado de maneira mais fácil. Até então, era quase que impossível, né, você retomar um veículo. De alguém que não pagava de alguém a que prestação. se tornava inadimplente. Então, agora, você consegue reaver esse veículo com maior facilidade. O que é que aconteceu? O spread desses financiamentos caiu, os juros ficaram mais baixos e houve uma expansão de crédito. Então, veja, uma reforma micro que trouxe um crescimento interessante para um determinado setor. E isso puxa a cadeia automotiva, né? Porque se vende mais, se produz mais. Quando a gente vai olhar agora os dados mais recentes, a produção e a venda de veículos cresceu com 2 dígitos, né, em determinados meses, comparando com o mesmo mês do ano anterior. Sim. Então, isso ajuda na economia. E aí você tem uma trajetória descendente, né, de juros, que também fazem com que o crédito fique mais barato, aliado com um governo que está gastando, gerando déficits recorrentes, crédito, consumo e facilitação ao consumo na veia, né, fazendo com que a economia cresça mais do que o esperado. Então, isso ajuda a impulsionar bastante a economia brasileira. Há um outro ponto, que eu disse que eram 2, mas tem um terceiro também. Da pandemia para cá, a gente passou a ter uma mudança tecnológica relevante, né, com a terceirização, né, a uberização da economia. Se você for olhar, realmente esses aplicativos e essas formas de prestação de serviços, eles tiveram um impulsionamento significativo de lá para cá. E a economia brasileira, 70% da economia brasileira está no setor de serviços, né? Então, se você tem uma maior facilitação para a prestação de serviços, tem o PIX também, para facilitar até o pagamento, as transações que vêm com essas prestações de serviços. Isso traz um dinamismo para a economia. A economia brasileira tem um potencial de crescimento significativo, só que ela é muito travada. Então, à medida que você traz medidas importantes para a facilitação aos negócios, para a modernização nas transações, tudo isso traz um crescimento acima do esperado. A reforma tributária, que vai entrar em efeito lá em 2033, vai entrar em vigor em 2033, vai ter efeito similar, né? Você vai passar a ter também uma maior facilidade para se calcular, para se recolher impostos. Eu não vou entrar na questão do patamar, isso é um ponto realmente importante. Mas na questão da desburocratização do recolhimento de impostos, há previsões de que o Brasil cresça muito mais por conta disso. Os investidores internacionais, por exemplo, vão entender o que é o sistema tributário brasileiro, porque hoje o brasileiro não entende. Imagina, então, um investidor estrangeiro. Então, isso deve também trazer uma melhora no crescimento, só que isso só acontece a partir de 2033. Claro, alguma antecipação deve acontecer, que é aquela coisa, né? Se você não se prepara e deixa para depois de 2033, vai ter um concorrente que vai entrar no mercado e vai, né, tomar o seu lugar. Mas, assim, toda reforma que você tiver,
para diminuir a burocracia, para facilitar os negócios, vai promover crescimento. E aí esse crescimento vem acima do esperado. Mas, assim, são esses pontos importantes, mas tem ainda o fator fiscal muito relevante, né, que termina impulsionando além do esperado. E aí é mais consumo, né, porém com menos investimento. E é uma preocupação. Porque isso gera inflação, né? É uma política baseada na demanda, né, para estimular a demanda, mas o problema da oferta que não segue. A gente já viu também esse filme acontecer na época de Dilma também, né, quando o excesso de estímulos para a demanda levou a uma inflação muito elevada. Mas terminando esse último bloco, só que temos mais alguns minutinhos, queria te perguntar, tudo isso que a gente falou é sustentável no médio e no longo prazo ou é mais um voo de galinha da economia brasileira? Pois essa é uma problemática, porque se você tem uma expansão de consumo via política fiscal constante e não há um investimento que acompanhe esse crescimento, em algum momento isso vai gerar inflação, né? E em algum momento vai ter uma correção. Veja a questão da escalada dos juros recente, né? Isso já é uma preocupação, né, por conta de uma inflação que está sendo gerada com esse processo. Há um cenário positivo, né? A China desacelerou um pouco e aí o preço das commodities deu uma desaquecida, agrícolas, minerais, combustíveis, e isso está terminando ajudando para que a inflação brasileira não dispare tanto. Mas há uma pressão. Você tem uma taxa de desemprego que é das menores aí da série histórica, né, que começa lá em 2012. Isso pressiona na inflação. Você tem reajuste de salário mínimo acima da inflação, né? É salário mínimo de inflação mais PIB. Isso também traz um peso, um impacto fiscal significativo. E a capacidade industrial que está sendo utilizada, ela subiu muito, ela está em mais de 80%, sem investimentos. Então, vai ser inflacionário lá na frente se medidas fiscais, né, de correção fiscal não forem tomadas para frear um pouco esses gastos, se medidas importantes não forem tomadas para que facilite o investimento. O vice-presidente Geraldo Alckmin estava anunciando recentemente alguns programas importantes para justamente o investimento no setor produtivo, né, com a depreciação acelerada e medidas de crédito. Isso ajuda, mas é preciso que haja um ambiente mais propício para que realmente os investimentos aconteçam. Claro. Vamos continuar a partir desse ponto, mas antes disso vamos para um rapidíssimo intervalo e já voltamos com o nosso convidado de hoje aqui no BMC Talks para falar das perspectivas, do dinamismo também inesperado da economia brasileira, Écio Costa. Então, não saia daí porque voltamos já já. E de volta com o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre a economia brasileira. Temos aqui um convidado especial nos estúdios da BMC, Écio Costa, economista e professor universitário, consultor, entre outras coisas, e um dos protagonistas do debate econômico brasileiro. Écio, você estava dando um quadro, um diagnóstico da economia brasileira nesse momento. Mais uma vez estamos numa situação de estímulos para o consumo, alta do PIB, mas juros também altos por causa do efeito inflacionário que isso provoca. A consequência natural disso é que o governo tenta incentivar os investimentos usando o quê? Crédito com juros mais baixos, né? Crédito subsidiado, como foi feito no passado via BNDES. Você, então, está prevendo que nos próximos meses ou anos o governo Lula vai voltar ao BNDES, que foi na época Dilma, ou seja, um portfólio de R$500 bilhão, campeões nacionais e, obviamente, o corolário disso, escândalos de corrupção, porque sabemos que isso acaba tendo consequências espúrias, ou as regras que foram criadas no passado impedem que a gente veja esse filme novamente acontecer? Não, acho que você fez um complemento importante, que era o que eu ia mencionar. Hoje você tem princípios de governança, né, mais bem elaborados, né, e mais cobrados pela própria sociedade, pelo mercado. O crédito direcionado no governo anterior ele caiu consideravelmente. Medidas importantes foram criadas
para que você tivesse o crédito aberto, o crédito do mercado funcionando melhor, com debêntures incentivadas, por exemplo. Essas debêntures incentivadas ainda existem, o governo vem pensando em criar também outras, mas também vem apostando muito no papel dos bancos de fomento, o que termina trazendo essas preocupações. Acredito que hoje você tende a ter uma maior diversificação, né, em termos de áreas e de players que vão ter acesso a esse crédito, até porque, como eu mencionei, algumas medidas microeconômicas foram tomadas que possibilitam um maior acesso a esse crédito. Mas sim, é sempre uma preocupação, né, que esses recursos passem a ter uma relevância maior e isso, inclusive, possa dificultar a redução natural da taxa Selic. Porque uma vez que você tem um crédito direcionado muito subsidiado, ele faz com que o crédito ao mercado ele não tenha, a taxa de juros cobrada naquele crédito não tenha o impacto que precisa ter em termos de política monetária. Ou seja, se você aumenta os juros, como tem muito crédito subsidiado, esse aumento de juros não impacta muito aquelas empresas, porque recorrem ao crédito subsidiado. E aí você precisa aumentar ainda mais a taxa de juros para que tenha um impacto da política monetária. Então, esse equilíbrio ele é muito importante. É preciso ter o crédito subsidiado, direcionado? Sim. Há determinadas áreas que não conseguem acesso ao mercado. Distorções do próprio mercado brasileiro, por serem muito inovadoras ou por serem de áreas ou de regiões que não têm um sistema de garantias. Então, é necessário que você tenha ele, mas você precisa equilibrar muito para que o mercado possa ter esse crédito livre e a política monetária possa também exercer sua influência, né, na economia. Então, precisa contrabalancear isso, né, para que você tenha, como eu disse, os dois tipos de crédito funcionando no mercado. Só para terminar telegraficamente, então você não está vendo, nesse momento, um aumento do parafiscal, né, ou seja, do uso de bancos públicos de forma subsidiária ao fiscal, né, ou seja, como foi feito no passado, Banco do Brasil, Caixa e BNDES, na sua opinião, estão comportadinhos, estão atuando segundo as regras do jogo? Há anúncios importantes que foram feitos recentemente pelo próprio BNDES para que novas linhas estejam disponíveis, mas ainda de uma forma muito gradual. A gente está em 2024, já se passaram quase 2 anos de governo, e muitos desses recursos ainda não chegaram lá na ponta. São programas que estão sendo anunciados, como eu acabei de mencionar no bloco anterior, recentes, né? Então, isso pode trazer sim um maior impacto, mas tem que ver a capilaridade de como isso vai chegar, a intensidade que isso vai chegar. Também não há muitos recursos disponíveis em termos de orçamento, né? O orçamento é muito restrito, teria que estar gerando mais dívida para isso. A relação dívida-PIB já cresceu muito, há uma perspectiva, na minha opinião, que a gente encerre esse ano nos 80% do PIB. Isso te preocupa? Porque há previsões também que indicam que nos próximos anos chegaremos próximos de 100% do PIB, 90 e poucos por cento, né? Quanto que isso para você é motivo de preocupação e quanto que isso poderia gerar uma instabilidade macroeconômica no Brasil? Porque, afinal das contas, poderia chegar um dia que algum financiador da dívida brasileira, algum fundo, alguma gestora, se pergunta, mas o Brasil é solúvel? Ele tem capacidade de ser solvente, pode pagar essa dívida? Ou começaremos a apostar contra a dívida brasileira, criando descompassos dentro do Brasil? Tudo vai depender do arcabouço fiscal, né? De Fernando Haddad conseguir convencer o resto do governo a manter o déficit zero esse ano, que eu acho muito provavelmente não vai ser atingido, mas pelo menos aconteça no ano que vem. Aí isso diminui um pouco o ritmo e talvez a gente não chegue nos 90%. Mas certamente, passados 80%, vamos passar. E aí isso gera problemas realmente de credibilidade. Se você continua crescendo muito, se o arcabouço criado pelo próprio governo não é atendido e precisa ser refeito,
Esse ano a gente teve, mais ou menos em abril, uma revisão do arcabouço fiscal para o próximo ano, que deveríamos ter um superávit e foi revisado para o déficit zero, na verdade, déficit negativo. Que tem uma banda negativa, né? Como a política de meta de inflação. Tem a banda superior, tem o centro e tem a banda inferior. Então, o mercado automaticamente já empurrou os juros futuros para cima e empurrou o câmbio também para cima. Então, veja que é uma queda de braço importante. Isso sinaliza muito mal para a economia. Se o câmbio dispara, gera inflação, vira uma bola de neve. Aí os juros vão ter que subir ainda mais, a credibilidade da solvência do país é posta em xeque. Então, em última instância, é aquela queda de braço que eu mencionei. O Fernando Haddad, com sua equipe econômica, e a ala do governo que tem o viés expansionista, e o próprio Congresso. Não vamos deixar ele de fora, né? O Congresso também tem um viés expansionista, né? O Legislativo ele quer trazer cada vez mais gastos e recursos para as suas bases eleitorais. Para a sua base eleitoral. Inclusive, então, isso traz aí uma credibilidade, deixa em xeque a credibilidade, né, da política fiscal brasileira. Claro. Interessante esse ponto. Só para terminar esse bloco, você é um economista de Pernambuco, né? Você trabalha numa faculdade federal do Nordeste do Brasil. Na sua opinião, há uma diferença? E a gente viu, por exemplo, nas últimas eleições, já a partir de 2014, o Brasil está muito dividido. De Minas para baixo, votam geralmente para um candidato de direita ou de centro-direita, do Aécio Neves para cá, e de Minas para cima, eles votam, até dentro de Minas Gerais, né? Votam geralmente para a esquerda. Você acha que há no Brasil uma tendência de uma parte do país a ser mais expansionista, por óbvias questões sociais? O Nordeste reclama, demanda mais dinheiro público e por isso estaria disposto também os políticos nordestinos a colocar em xeque a credibilidade do orçamento, e no Sudeste tem outra visão. Isso poderia criar uma laceração na própria federação, porque a um certo ponto essa conta não vai fechar e alguém vai começar a reclamar, né? Na realidade, eu não vou entrar muito na política, tá? Porque eu sou economista, mas às vezes a gente termina tendo que comentar um pouco. Realmente, o viés do Nordeste ele é mais um viés de esquerda, né, do que um viés de direita. Mas há exceções também, né? Você vê, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, elege frequentemente prefeitos que são de esquerda. São Paulo também elege frequentemente prefeitos que são de esquerda. Inclusive, agora nas pesquisas, o da esquerda está muito bem posicionado. Então, tem de tudo, né? Agora, o que é que economicamente é importante a gente analisar? É que o Nordeste, quando você vai olhar os índices de IDH, de extrema pobreza, né, de desenvolvimento econômico, são muito mais baixos do que o Sul, por exemplo. São extremos, né, totalmente diferentes. O Centro-Oeste consegue crescer muito com um agro que é muito forte e com um crescimento populacional baixo. Então, ele não tem no histórico a característica que a região Nordeste, por exemplo, apresenta. Certo? A região Nordeste ela vem apresentando esse ano, inclusive, perspectivas de crescimento muito maiores do que o PIB nacional. Por quê? Porque você tem os programas de transferência de renda. O Bolsa Família, basicamente. Bolsa Não só, Família, mas principalmente. Mas tem também todo o impacto econômico que isso vem gerando. Tem também as energias renováveis, que há hoje um investimento muito forte acontecendo na região Nordeste. O turismo vem tendo investimentos muito fortes. Se você for olhar, por exemplo, João Pessoa, eu tenho ido com frequência lá. Existe o polo turístico Cabo Branco, que fica ali no extremo oriente do Brasil, né? Como é assim chamado. O sol nasce primeiro lá, depois no resto do país. Eles têm um polo turístico lá que vai receber em torno de 2 bilhões de reais de investimentos no setor turístico, com um parque aquático, com 5 resorts. O número de leitos de João Pessoa vai dobrar de 11 mil para 22 mil leitos. Isso é turismo na veia, que termina trazendo um crescimento econômico importante. Mas, assim, são algumas ilhas de prosperidade que a gente tem. E aí é preciso pensar muito em alternativas para que esse atraso ele deixe de existir
e aí você possa naturalmente, como o próprio presidente Lula já falou, à medida que as pessoas vão melhorando suas condições de vida, elas vão repensando, inclusive, o seu viés eleitoral, né? Em geral, tem uma conexão que foi firmada lá atrás, no primeiro governo Lula, quando ele criou o Bolsa Família. Isso terminou sendo uma conexão muito forte entre o presidente e essa camada mais pobre da população via Bolsa Família. À medida que você deixe isso, isso vai melhorando. Inclusive, os impactos do Bolsa Família são mais geracionais, né? Você não tem um impacto que acontece naquela família. Vai acontecer mais nos filhos que vão fazer todo o circuito da escola, né, do início até o final, vão ter um nível de renda melhor e, muito provavelmente, vão repensar, né, sobre o seu viés. Claro. Então, isso tudo tem uma dinâmica importante. Claro. Só para terminar, que temos 2 minutinhos. Então, você acha que esses programas sociais, só para ter um aspecto econômico, não provocam uma dependência, sim, estão contribuindo para um crescimento que pode ser sustentável, eventualmente, no médio prazo? Ou, já que passamos 20 anos do Bolsa Família, são programas que devem ser permanentes, porque é muito difícil retirar essas pessoas desses bolsões de pobreza? Se você olha lá no governo Bolsonaro, por exemplo, quando foi implantado o auxílio emergencial, que o valor foi de 180 para 600 reais. Ou até 1.200, né, para mães, né? Ou até 1.800. Até 1.800, verdade. Porque a mãe... o que acontece? Mãe os mais solo. pobres, eles não casam oficialmente, né? Então, a mãe, ela podia receber até 1.200, né? E o pai morava junto, então ele recebia 600 também. Então, imagina o quanto isso aumentou. Dados do Banco Mundial para 2020 mostram que você tem uma redução assim, gradual. Quando chega de 19 para 2020, há uma queda drástica da desigualdade, né? Do nível da população em extrema pobreza. Então, assim, o programa social ele é relevante, ele ajuda muitas famílias, e talvez R$180 lá atrás não era suficiente, né? O que precisa fazer há espaço fiscal para um programa como esse? Só que você precisa tratar de outras coisas. Claro. Reduzir outros gastos que talvez não sejam tão relevantes. Até porque o Bolsa Família custava 0,5% do PIB e hoje o auxílio emergencial chegou a custar 5% do PIB e hoje estamos por volta de 2,5%, 3%. Então, quintuplicamos, basicamente, sim, em poucos anos, os gastos permanentes, né, de ajuda Mas eles social. Subiram e agora eles estão até caindo, porque nominalmente é o mesmo valor, mas a inflação está corroendo, e o número de beneficiários vem sendo ajustado também, porque tem muita fraude. Sim, o famoso pente finos que os governos estão fazendo. Vamos continuar a partir desse assunto, mas antes disso, mais um rapidíssimo intervalo. Já voltamos com o nosso convidado de hoje aqui no BMC Talks, Écio Costa, economista, para entender o que está acontecendo na economia do Brasil. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso Talks, hoje à noite o papo é sobre a economia brasileira, para onde está indo a economia do país. Écio Costa, economista, é nosso convidado especial nesta noite. Écio, a gente falou agora da economia do Brasil, das razões para esse crescimento, e o contexto internacional está ajudando o Brasil ou não? Porque o último grande boom econômico brasileiro, o mini boom, foi durante o boom das commodities, né, o maxi ciclo das commodities internacionais, coisa que não está acontecendo hoje. Inclusive as commodities estão caindo de preço, minério de ferro, petróleo, e soja e arroba do boi especialmente. Então, como que o contexto internacional está influenciando a economia brasileira e o que você está entravendo para os próximos anos em um país tão dependente da pauta exportadora de commodities? Então, a gente tem que voltar um pouquinho, né, depois da pandemia, houve um crescimento importante da pauta exportadora brasileira. A China apresentou uma recuperação precoce e o preço de várias commodities dispararam. E ano passado a gente bateu o recorde do saldo da balança comercial. Quase 100 bilhões de dólares de saldo, muito por conta das commodities e de uma forte concentração na China. O que acontece agora, como você bem mencionou, muitas dessas commodities tiveram um arrefecimento ou mesmo queda dos seus preços.
E isso tem muito a ver com uma pequena desaceleração da própria China. A China é um grande player, grande consumidor de insumos do mundo inteiro, o maior parceiro comercial da maioria dos países, aqui no Brasil já há muitos anos, que é o nosso principal parceiro, e vem inclusive se intensificando, né? Hoje, em torno de 35% das exportações brasileiras, dependendo do mês, vão para a China, né? E é muito soja e outros insumos. Até não só para a China, para Hong Kong, também para Singapura, aqueles aparatos são China de forma indireta, né? Então, quase metade, podemos dizer, do que o Brasil exporta vai direto para a China, né? Singapura seria outra sim, não só para a China, seria outra ali do leste asiático. Sim, né? sim. Então, se você olha o leste asiático, é provavelmente muito próximo desses 50%. Mas China e Hong Kong é esses 35%. Tá? Isso é dado do próprio MDIC, da balança comercial. E aí a China desacelerando traz um certo impacto aqui, né, na pauta exportadora brasileira, até ajuda na inflação, né, porque nossa inflação certamente estaria no patamar mais elevado se as commodities não tivessem apresentado queda de preços. E aí você tem essa dinâmica dessa dependência com a China. O que acontece? A China está numa guerra comercial com os Estados Unidos, uma guerra, na realidade, até mais político-comercial. Né? O Trump se elegendo, ele já prometeu que vai elevar ainda mais as tarifas contra a China. Ele elevou para 20%, Biden não retirou, né? Manteve os 20%, e Trump fala aí na casa dos 60%. A Kamala Harris vai na direção de pelo menos manutenção dessa tarifa de importação. A China é uma máquina produtora de diversos itens, né, industriais, e ela está mudando sua dinâmica também produtiva. Investiu muitos anos em infraestrutura, setor habitacional, e agora está tentando mudar para a indústria de tecnologia, com veículos elétricos e outros produtos que têm uma alta concentração de tecnologia, para enviar aos mercados europeu, americano, né, e o resto do mundo, mas principalmente para esses. Esses dois mercados estão começando a colocar barreiras contra a produção e exportação chinesa. Para onde que esses produtos vão? Né? Então, muito provavelmente, vão para a América Latina, vão para a África. Né? Que não tem a mesma capacidade de absorção nesses produtos. Né? Se a gente pega o Brasil, carros elétricos, o Brasil compra, assim, tem o mercado de 2 milhões e tanto de carros elétricos, de carros normais, né? Carros em geral, há décadas, né? E não aumenta nem diminui esses 2 milhões. 500 mil podem ser de carros elétricos. Se você olhar os dados mais recentes, já está acontecendo uma invasão de carros elétricos chineses aqui no Brasil. Que são os mais vendidos no segmento. Sim. Então, isso traz alguma preocupação, porque concorre com a indústria nacional, né? A indústria chinesa muito eficiente, né? Então, isso a médio prazo traz alguma preocupação. Também não dá para o Brasil impor barreiras muito fortes contra a China, porque já há uma dependência, né, das exportações brasileiras nessa alta concentração para o mercado chinês. Então, esse é um impasse importante aí que vai ter que ser pensado mais à frente, internacionalmente, como que a China vai atrapalhar aqui a indústria brasileira. Tem a reforma tributária lá para 2033, que vai tornar a indústria brasileira mais competitiva, mas ainda é um horizonte distante pela frente. Claro. E você tem uma Índia também, que hoje cresce mais do que a China. Ainda precisamos entender melhor qual o posicionamento competitivo, colaborativo do Brasil com a Índia. Né? A Índia vai colocar aí milhões de pessoas num patamar de consumo e vai precisar importar produtos, insumos de diversos países. E nós somos, hoje, os maiores exportadores líquidos de bens agrícolas do mundo, né? Se você somar todos os produtos. Então, a gente alimenta o mundo hoje. Alimenta a China, vai provavelmente alimentar a Índia também. Né? A China ainda tem 200 milhões de pessoas que estão na linha de pobreza.
e quando eles entrarem no mercado de consumo, né? Então, assim, o Brasil tem um potencial gigantesco de se manter como um grande exportador de commodities agrícolas e também combustíveis, né? A produção de barris por dia, né, aqui de petróleo aumentou drasticamente. Então, isso ajuda também o mercado exportador brasileiro desse tipo de commodities. Então, a médio e longo prazo, eu vejo o Brasil como uma grande potência exportadora de commodities agrícolas e também minerais e combustíveis. Combustíveis tem toda uma questão ambiental a ser discutida, né? O Brasil quer ser um líder em transição energética, mas está se tornando cada vez mais um grande player exportador de petróleo. Como que isso vai funcionar? E aí, para finalizar, falando de transição energética, entra outro ponto muito importante aqui na economia brasileira. E nas regiões Nordeste, por exemplo, Norte, Centro-Oeste, que é as energias renováveis, né? Hoje nós temos investimentos massivos em energia eólica, principalmente energia solar, né? O que vem melhorando a nossa participação no cenário internacional, nesse tipo de energia. E eu ainda destaco um outro item, da energia híbrida, né? Onde você vai ter aí o etanol, por exemplo, podendo ser um grande player para que o carro elétrico ele tem sérias reticências, né? Porque a bateria elétrica ela precisa de componentes que têm uma quantidade muito finita, então a tecnologia ainda precisa avançar muito. E o elemento híbrido da coisa, né? Se você colocar o etanol com o veículo que ele pode gerar energia elétrica também, ele vai ainda mais o quanto ele consegue andar com o combustível que é adicionado. Então, eu vejo isso como um cenário muito importante, que aí vai mexer, como eu disse, região Nordeste, Centro-Oeste, região Sudeste, né? A produção de etanol aqui da região Sudeste é muito maior do que das demais regiões do país. Então, eu vejo isso como um cenário bastante positivo também na questão da transição energética. É uma realidade, não dá mais para a gente fugir disso. Veja os efeitos climáticos que a gente tem visto recentes, né? De enchente, hora seca, queimada. E os investimentos do mundo, os grandes players, né, de fundos de investimentos estão indo muito nessa direção, que termina ajudando o Brasil para tirar proveito dessa situação. Pode ser interessante falar sobre o fato de que alguns players estão saindo da pauta ESG, né? A BlackRock foi a última, agora a Goldman Sachs, mas seria um talks específico. Écio, vamos continuar sobre esse assunto. Eu queria pegar no próximo bloco o gancho sobre isso. Então, se esta situação, por que o dólar está tão caro, né? Está tão se apreciando tanto assim? Mas antes disso, vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos aqui no BMC Talks para falar de Brasil, de dólar, de economia brasileira com o economista Écio Costa. Então não saia daí porque voltamos já já. De volta para o nosso talk. Hoje à noite o papo é sobre economia brasileira. Estamos aqui com o economista e professor universitário Écio Costa. Écio, então, esse é o quadro do Brasil, crescimento sustentado. Estamos tendo mudanças também, possivelmente novos investimentos poderiam chegar, porque essa é a demanda do próprio governo, né, que está tentando fazer isso. Mas a pergunta que te faço é, então, na base desse raciocínio, por que o dólar está ganhando tanta força em relação ao real? Desde o começo do ano a gente viu uma apreciação do dólar de quase 20% em relação à moeda brasileira. O mercado, os investidores, os analistas estão já prevendo uma possível crise fiscal do Brasil lá para frente, estão se antecipando, porque se temos balança comercial positiva, mesmo não tão grande assim, mas continua positiva, 450 bilhões de dólares mais ou menos de reservas internacionais, balança de pagamentos também que não é tão ruim assim, não está tão mal assim, temos uma economia pujante. Por que o dólar então não para de subir? Qual que é a explicação? Primeiro que perguntar economista sobre dólar é a pior coisa que você querendo pode desafiar fazer. os deuses, né? Basicamente. Quero colocar aqui
como é que chama? De sinuca de bico, né? Mas então, tem muitos fatores que influenciam o câmbio, né? Você tem a balança comercial, é fundamental, porque se você exporta mais do que importa, são dólares entrando na economia que são convertidos para real para entrar no sistema produtivo, né? Só que esse ano, por exemplo, nós não vamos bater o recorde que tivemos em 2023. Então, esse já é um fator importante. Vai ser positivo o saldo, mas nem tanto quanto aconteceu em 2023. E aí eu coloco ainda mais outros fatores importantes que precisam ser olhados. Primeiro, a gente tem a questão das políticas monetárias do Brasil e dos Estados Unidos. Existe uma diferença, né, de arbitragem aí de taxas de juros, que a taxa de juros brasileira, por exemplo, ela não pode cair até um certo patamar, porque tem que estar de olho na taxa de juros americana. E aí vem talvez uma notícia positiva. A taxa de juros americana está caindo, né? E a brasileira está subindo. E a brasileira está subindo. Então, se isso vem como uma medida para conter a inflação, ela tem um impacto também no câmbio, porque o investidor que comprava títulos americanos a 5,5%, digamos, vai comprar agora a 5,25%, 5% ou abaixo disso, dependendo de para onde está indo o câmbio, ele já não vê tanta atratividade naquele título e ele vai atrás de países emergentes que têm uma política de juros mais alta. E o Brasil, elevando a sua taxa de juros, sei lá, previsões aí que fala até em 12%, né, ao final do ciclo, você começa a atrair investidores para comprarem títulos em real, né? Então isso tem um impacto direto no câmbio. O câmbio ele já vem cedendo aí nas últimas semanas, que vai ajudando, né, a compor esse cenário, tá? Então esse é um fator importante que a gente tem que olhar. Quando a taxa de juros brasileira começar a cair, aí, se lá nos Estados Unidos não tiver caído tanto, pode subir de volta, né? Tem que ficar de olho nisso. E aí, por último, vem sempre a questão fiscal, né, que nós passamos aqui no nosso país. O risco fiscal, ele é precificado no câmbio. Você não pode ignorar esse fato. Lá atrás também, mais ou menos no mês de abril, o presidente Lula estava dando muitas declarações que entravam na seara de Fernando Haddad, né, na seara do ministro da Fazenda na questão fiscal. E, assim, é engraçado, porém não tão engraçado, mas toda a declaração, numa entrevista que ele dava, o câmbio terminava subindo porque ele dizia, em outras palavras, que ia gastar mais, né? Então o mercado não via isso com bons olhos. E, de fato, se você gasta mais, o câmbio se eleva, né, e a moeda se desvaloriza, porque gera inflação, a moeda perde seu poder de compra, tá? Então, a questão fiscal tem um impacto relevante, principalmente num país como o nosso, que oferece bem mais risco do que economias avançadas, tá? Então, isso talvez seja se você vai analisar quais são os itens que oferecem maior peso no cálculo do câmbio. A balança comercial é um deles, mas a taxa de juros doméstica versus externa tem um fator relevante nisso, e a questão fiscal talvez seja o de maior peso aqui no nosso país para influenciar na decisão de câmbio. Se você tiver uma maior convergência na direção da meta do arcabouço fiscal, esse câmbio ele pode ceder, pode ajudar para que você tenha ele num patamar mais baixo. Pois é, até porque começamos a falar de previsões rotundamente erradas sobre o PIB do Brasil, também tivemos uma série de previsões rotundamente erradas sobre o câmbio, né, com dólar e com real. Tem gente que sobre falava... a Selic também, né? E sobre a Selic também. Então, vários erros de previsão, porque o Brasil também é o inferno dos economistas, podemos dizer assim, né? Mas só para terminar o nosso papo, Écio, o ano que vem teremos um novo presidente do Banco Central, será Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária da autarquia.
o que você espera que poderia acontecer a partir do ano que vem? Porque havia movimentos alarmistas falando que Galípolo ia ser um novo Tombini, ia baixar os juros na canetada, ia ter um comportamento até irresponsável em relação ao país. Por outro lado, Galípolo já deu vários sinais, votando no Copom, de que ele tem um compromisso sim com a estabilidade da inflação, né, o controle da inflação, etc. Teve um voto que, na verdade, o mercado ficou meio preocupado porque Galípolo e os nomeados pelo Lula votaram para cortar juros, enquanto o resto do Copom, ainda nomeado pelo ex-presidente Bolsonaro, votaram para manter juros, e foi por um voto, ou seja, do presidente Campos Neto, que se mantiveram os juros naquele momento. Mas, na sua opinião, o risco para o Banco Central se tornar um Banco Central, uma pomba, né? Vamos dizer, temos pombas no Banco Central, ou você espera que o Galípolo tenha um comportamento responsável frente à instituição? Ele está no Brasil, né? Então aqui tudo pode acontecer. Lá nos Estados Unidos também tudo pode acontecer. Porém, o que é importante é a gente olhar o histórico recente de declarações, de posicionamento. E isso ajudou muito a acalmar o mercado nesse sentido. Ele assumindo, a partir de fevereiro do ano que vem, se isso vai ser posto em prática, a gente vai sentar aqui e aguardar na bancada, no sofá, ver o que é que vai acontecer com relação a essa política. Seria muito negativo, né, um presidente de Banco Central desdizer algo que foi dito enquanto ele era candidato a se tornar presidente do Banco Central, e que foi uma fala muito positiva. Então, eu acho difícil que isso aconteça. Eu vi declarações recentes do próprio presidente Lula dizendo que se o Galípolo tiver que aumentar juros, ele vai poder aumentar juros, né? Ou seja, ele já deu aval para que isso acontecesse. Quando, na realidade, o Banco Central ele é independente, ele nem precisa do aval. Só que, assim, como eu disse, a gente está no Brasil, né? Então você termina tendo influências políticas importantes, né? Eu estou aguardando para ver, né, como acho que a maior parte dos economistas e do próprio mercado, como que isso vai acontecer. Importante é que você trate mais o fiscal, porque se você tem uma responsabilidade fiscal maior, você não precisa nem ficar olhando o que o Banco Central vai fazer. Ele naturalmente vai reiniciar o processo de redução de taxa de juros. A gente iniciou esse ano falando de Boletim Focus, com a previsão lá no início que a Selic ia encerrar o ano em 9%. Né? Já refizeram essa previsão para 11,5%, 11,25%. Né? Mas por quê? Porque ao longo do ano o fiscal não atendeu às expectativas do déficit zero. Então isso vai sendo revisado. Inclusive, só para terminar esse ponto que é interessante, o arcabouço fiscal ele indica um déficit zero com a banda de oscilação. Mas do arcabouço fiscal foram excluídas uma série de despesas. A última foi a contratação de brigadistas para conter o fogo em várias regiões do Brasil. Então temos brigadistas fora do arcabouço, temos Fundeb fora do arcabouço, Fundo para o Distrito Federal fora do arcabouço, temos o pagamento de precatórios fora do arcabouço. Agora, não sei se me esqueço alguns, mas foram 4 ou 5 despesas importantes. O precatório são 90 bilhões por ano, mais ou menos, fora do arcabouço. Ou seja, esse arcabouço, na sua opinião, terminando que temos pouquíssimos minutos, é uma falácia? Já nasceu natimorto? Ou continua sendo um sinal importante para os mercados? Ou os mercados estão olhando, de fato, a dívida nominal, o déficit nominal do Brasil e não aquilo que o governo mostra como contas em ordem? É um guidance, né? Mas não necessariamente é cumprido. Como também o teto de gastos não necessariamente foi cumprido lá atrás. Quase nunca foi cumprido, né? E também o próprio governo Bolsonaro tinha até o meme, né? Que era o teto do teto e o teto do teto, não sei se vocês lembram disso, mas pelo menos você precisa ter um guidance, né? Isso sinaliza de forma positiva, sinaliza o Ministério da Fazenda está empenhado em obter isso. O problema é que termina se empenhando muito no aumento da arrecadação do que no controle de gastos, né? E aí o aumento da arrecadação tensiona muito o mercado, né? Com diversas medidas para aumentar os impostos, numa carga tributária que já é uma das mais altas do mundo,
né, e com serviços que são entregues em contrapartida muito a desejar, né, uma dinâmica que a gente já conhece. E na questão dos gastos, você tem sempre gastos novos sendo inseridos e gastos antigos que tinham sido retirados, colocados novamente na mesa. E alguns deles saindo da questão do arcabouço, mas quando você vai olhar o endividamento, ele continua subindo. Porque para o endividamento não importa se está no arcabouço ou se não está no arcabouço. A relação dívida-PIB, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então se emite mais dívida, né? E aí você aumenta a relação dívida-PIB, o que termina sendo preocupante, né? Então, assim, é um sinalizador importante, porém não é cumprido, ou é cumprido muito na margem, e o histórico termina condenando a gente. A gente precisa definitivamente voltar a ter superávit fiscal, um dos tripés do Plano Real, que ajudou a inflação para que ela se mantivesse estabilizada, para que a economia pudesse ter um melhor crescimento. Mas, assim, tem muita coisa ainda engessada no orçamento que ajuda esse déficit a ser retroalimentado também ao longo dos anos. É uma reforma administrativa, no final das contas. E a gente não tem essa reforma no radar. Pois é, não tem nem vontade política por parte do atual executivo e da base governista, né, por questões até ideológicas. Mas... E do próprio Congresso. E do próprio Congresso, né? Isso dificilmente será emplacado, pelo menos nesse mandato, quem sabe no outro mandato, onde não terá perspectivas eleitorais de reeleição, né, possa ser emplacado algo do tipo, mas é muito complicado. Falta, de fato, vontade política, não só para a reforma administrativa, mas também para uma nova reforma da Previdência, que os números estão demonstrando cada vez mais urgente. O próprio Fernando Haddad já defendeu que houvesse uma desvinculação, né, do salário mínimo da Previdência. Isso, até porque o salário mínimo hoje ele impacta 40%, mais ou menos, por cento. O gasto previdenciário está aumentando muito. Grande parte do déficit vem desse gasto previdenciário, que está vinculado aos reajustes do salário mínimo acima da inflação. Então, mais um problemaço, mas isso também mereceria um talk só para isso. Infelizmente, eu teria 1 milhão de perguntas, Écio, mas infelizmente teremos que encerrar. Écio Costa, economista, professor universitário, hoje conosco aqui no BMC Talks. Muito obrigado, Écio. Foi um prazer e uma honra tê-lo conosco hoje aqui nos estúdios da BMC. Volte sempre. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar conversando com você e também vamos aguardar, torcer para que boa parte dessas perspectivas negativas sejam equacionadas e a gente consiga manter um crescimento importante da economia, porém com um fiscal mais equilibrado, com um câmbio mais equilibrado, com Selic aí com previsão de mais queda, né? Isso tudo precisa ser bem equacionado. Perfeito, tomara que seja assim. E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente. Continue nossa programação aqui na BMC e nos vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.